Olá! Processos de suspensão da habilitação ou de cassação da habilitação, onde a multa originária, onde aquela multa que deu causa ao processo foi em 2019, 2020 ou 2021 ou até 2022. O Detran pode fazer esse processo de suspensão da sua CNH? Muito cuidado, na maioria absoluta das vezes não pode. Para que o Detran possa fazer um processo de suspensão da sua CNH ou de cassação da sua CNH, precisa que aquele processo daquela multa, enquanto você recorria daquele processo, o tempo foi passando e chegou até 2023 aquele recurso, e aí a multa era de 2021, ficou 2 anos tentando julgar a sua multa. Se não houve algum tipo de prescrição nesse processo da multa, que é um caso específico da multa, se tudo correu perfeitamente bem e acabou esse processo em 2023, aí sim o Detran pode penalizar você. Por quê? Porque a Lei 14.071 de 2020 proíbe o Detran de instaurar, aliás, de penalizar você com a suspensão ou a cassação da habilitação quando a multa originária, a multa que deu causa, o processo que encerrou aquela multa, que deu causa a esse processo da suspensão, tenha ocorrido o encerramento daquele processo há mais de 360 dias. Então, se o seu processo da sua multa, se você não se defendeu, ou se você se defendeu, mas acabou lá para 2020, 2021, 2022, o Detran não pode te penalizar com a suspensão ou com a cassação. Ponto. Ah, mas o Detran está penalizando porque o Detran está dizendo que lá no artigo 24 da Resolução 723 do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, tem uma brechinha lá que pode abrir esse processo em até 5 anos por causa da prescrição intercorrente. Nós não estamos falando da prescrição intercorrente. A própria Resolução 723 de 2018, ela foi modificada pela 844 de 2021, que entrou em vigor exatamente no mesmo dia que a Lei 14.071, e ela estabeleceu prazos decadenciais. A prescrição é um instituto, nós não estamos falando dela, nós estamos falando da decadência. Lá no artigo 282, parágrafo 6º, inciso 2º, que trata da suspensão e da cassação, diz que a penalidade de suspensão ou de cassação, ela deverá ser aplicada em até 360 dias após o final do processo da multa que lhe deu origem. Então, o Código Civil Brasileiro diz lá, no artigo 210, que o juiz deverá conhecer a decadência de ofício. O Código Civil Brasileiro diz que o juiz, que é a autoridade judiciária, que é a pessoa que conhece a lei, deverá reconhecer a decadência de ofício. Nós estamos falando de um juiz, quiçá um cara que é colocado para julgar multa porque ele não é um cargo técnico, ele é um cargo comissionado, ele é um cargo comissionado ou em comissão, mas ele é um cargo político, ele é um cargo que a pessoa não precisa sequer entender de trânsito, como a maioria das JARES sequer entende de trânsito. Então, ele é colocado lá para julgar multa, ele não pode ser acima do juiz e dizer assim, não, eu não vou obedecer à lei, não existe isso. Então, a lei está dizendo que ele deve fazer isso. O artigo 8º da Lei 723 foi modificado, foi inserido ali o prazo decadencial, que não tinha antes na 723, mas em 2021 passou a ter. Então, quando você receber aquela notificação de suspensão ou de cassação por uma multa de 2020, 2021, 2022 ou até 2019, procure um técnico em trânsito da sua confiança, porque você vai conseguir cancelar esse processo, né? E se você não conseguir na via administrativa, eu até acredito que é melhor, porque você vai conseguir na via judicial e vai demonstrar o prejuízo, o dano moral que você sofreu, e o Estado vai ter que te indenizar, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, parágrafo 6º, né, da responsabilidade objetiva, que é onde o órgão público tem que te indenizar quando o representante do serviço público de alguma forma te causou prejuízo. Tendo liame entre a ação, né, a omissão ou a ação que te prejudicou, né, o seu direito, então você vai ter direito a receber essa indenização do Estado, porque essa pessoa trabalhou mal, julgou ao arrepio da lei. A gente tem visto os órgãos de trânsito se organizando de uma forma que eu não vou dizer criminosa, porque é muito pesado esse termo. Mas o que tem acontecido com o direito de trânsito no Brasil atualmente? O direito de trânsito,
sempre foi um direito muito barato, né? A multa de trânsito era uma multa relativamente barata. Para você fazer um processo de trânsito era relativamente barato. Você não precisava de tecnicidade, porque, via de regra, você perdia. Então, você entrava quando a placa era diferente, quando era um erro muito aberrante, né? Hoje não. Hoje, os técnicos de defesa de trânsito são profissionais do trânsito, do direito, são pessoas que entendem o que estão fazendo. Então, as petições estão saindo muito mais bem elaboradas. Só que aquele pessoal que julga não foi trocado. Continua sendo aquele cara crachá, carimbinho, carimbaço. Então o cara lá fala assim, isso aqui, não, eu vou indeferir. Ocorre, gente, que tem uma modificação trazida à Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, o artigo 28, que ele diz da responsabilidade subjetiva. Quando o agente que está lá julgando, quando aquele servidor, aquele funcionário público, para efeitos penais, está no serviço público, é funcionário público. Não interessa se você é comissionado, se você é compadre do prefeito, se você é compadre do secretário, não interessa. Você está lá no serviço público, você é funcionário público para efeitos penais. O que acontece? Esse cara julga errado, propositalmente ou porque ele sequer entende o que ele está fazendo lá. Foi um cargo comissionado que ele ajudou na campanha, balançou bandeira, tal, né, fez uma campanha, deu um dinheiro, tal, aí os caras, para retribuir, colocaram ele lá num cargo de julgador de trânsito. Esse cara julga errado. Se ele julgar errado por erro grosseiro, ou seja, ele não entende, não sabe o que está fazendo ali, ou por dolo, ele entende, mas ele está se beneficiando de uma ação criminosa para prejudicar você, ele deverá ser responsabilizado individualmente. Então você pode processar o órgão de trânsito e aquele servidor específico que te julgou, que prejudicou o seu direito, né? Você pode processar e receber indenização dos dois. O que está acontecendo? Eu acredito que muito em breve o direito de trânsito ele vai sofrer uma reviravolta. Vai ter que ser criado nos órgãos de trânsito comissões permanentes de julgamento, formadas por pessoas técnicas, capacitadas, porque o que nós vemos hoje é uma aberração atrás da outra. Você tem direito a que, enquanto você estiver recorrendo da sua multa, não interessa se você cometeu ou não cometeu a infração, você não é culpado até que transite em julgado o processo. Lá no artigo 290, parágrafo único do Código de Trânsito Brasileiro, fala que só depois de encerradas todas as instâncias administrativas, a pontuação vai ser inserida na sua CNH, no seu RENASH. No artigo 284, parágrafo 3º do mesmo Código de Trânsito Brasileiro, diz que não sofrerá nenhum tipo de juro, de mora, de prejuízo para você licenciar, ou seja, a multa tem que estar suspensa. Não sou eu que quero. É a lei que manda. O artigo 285, que trata do recurso de multa, o artigo 285, o caput dele diz que o recurso será encaminhado à autoridade que impôs a penalidade e terá efeito suspensivo. Quando o servidor público ou quando o comissionado, né, que está lá por cargo político, porque ele é amigo da autoridade, colocou ele lá para ele ganhar um dinheiro fácil e tal, quando esse cara julga errado, quando esse cara, apesar de você pedir e mostrar na lei que você tem direito, e ainda assim ele vai lá e insere a multa na sua penalidade no seu documento, para prejudicar o seu documento, insere a pontuação na sua CNH para prejudicar, sabendo que é errado, ele deve ser responsabilizado individualmente nos termos do artigo 28 da LINDB, e a secretaria, o órgão de trânsito, onde ele presta o seu serviço, deve indenizar você pelo dano moral que ele causou, quer seja intencionalmente ou não. Ele responde se ele causou por burrice ou porque é ladrão, e o órgão de trânsito responde independente de saber pelo que ele causou. Responsabilidade objetiva, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Eu acredito que os órgãos de trânsito, muito em breve, vão ter que mudar essas comissões, porque tem muitos erros absurdos, aberrantes, né? Como, por exemplo, esses processos de suspensão. Então, se você recebeu um processo de suspensão, uma multa com a qual você não concorda, procure um profissional da sua confiança, um profissional que você conheça, que tenha um escritório onde você possa ir e possa saber se ele realmente é um profissional habilitado, porque tem um bando de picaretas na internet também, né? Mas corra atrás do seu direito. Por quê? Porque está errado. E eles fazem errado porque eles entendem que eles estão acima da lei. Eles não estão acima da lei. E nós precisamos começar a reivindicar os nossos direitos e exigir a retratação desses órgãos que nos prejudicam.
Meu nome é Marco Ferreira, sou defensor de trânsito aqui no estado de São Paulo. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha, entre em contato com a gente, tem dúvidas, a gente está aqui para esclarecer. Beleza? Forte abraço.